Vamos lá, pessoal. Bom dia para nossa aula de história agora. História, eu vou começar lá na página 41 e eu vou seguir até a página 44, ok? Vamos lá? A página 41 vem trazer um texto riquíssimo aí sobre uma história da Costa do Marfim, tá bom? A Pro não vai ler, vocês vão ler essa história, mas para vocês praticarem mesmo a leitura, tá bom? Mas a história, gente, é uma graça, é maravilhosa, é enriquecedora para os nossos conhecimentos aí um pouquinho da cultura africana, tá bom? E eu peço para que vocês leiam mesmo, é preciso ler para poder fazer as atividades seguintes, tá bom? Se não ler, não vai conseguir. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler e interpretar esse texto da página 41, finalizando ele lá na página 42, ok? Finalizou, tá? Aí aqui tem a autora que escreveu, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó, num pequeno texto também da página 42 ainda, que vem falar um pouquinho aí da cana de açúcar, tá bom? E consequentemente vocês vão fazer uma pesquisa também, assim como em geografia que eu acabei de passar ali para vocês, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês rápida, tá? Da cana de açúcar. E aí, para vocês entenderem um pouquinho dessa atividade e procurar saber aí o que eu quero, não só eu, mas o que o livro propõe como atividade para nós, tá bom? Vamos lá. O açúcar no Brasil. O açúcar continua sendo um dos produtos de exportação de grande destaque no Brasil atual. Ou seja, ele foi uma das maiores riquezas, né, do nosso país lá no Brasil colônia, lá no Brasil que foi escravizado, né, que foi o Brasil que trouxe aí os escravos para trabalhar na época do descobrimento. Então, assim, foi uma das nossas maiores riquezas também produzidas aqui no nosso país, no qual os europeus, portugueses, né, enfim, ingleses, ganharam muito dinheiro com essa questão da exportação da cana de açúcar para fora, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês a semana passada na aula de história como que eram feito, né? Esse plantio lá onde tinha lá a casa dos senhores de engenho, onde tinha o engenho, onde ficava a senzala, né? Então, assim, trazendo um pouquinho aí para vocês. E agora, esse pequeno trecho vem tratar da cana-de-açúcar no Brasil atual. Eles colocam aqui, ó, atual. Então, é agora, tá? Como que se dá, tá? Como que continua esse plantio da cana-de-açúcar e esses produtos de exportação que tem grande destaque, tá bom ainda? Olha lá. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e outros estados da região Nordeste são os maiores produtores de cana-de-açúcar. Então, o texto aí vem trazer esse pedacinho, né, esse primeiro parágrafo aqui, vem trazer aí os maiores estados produtores da cana-de-açúcar. Então, São Paulo, Minas, Rio e Paraná, tá bom, gente? Então, assim, e a região Nordeste também, né? Toda a parte do Nordeste lá. São os maiores produtores da cana-de-açúcar. E o Nordeste, eu ainda arrisco falar, por conta de Pernambuco, né? Lembra da capitania de Pernambuco? Ela só deu certo por conta do plantio da cana-de-açúcar, né? Tanto ela como aqui em São Paulo, na Vila de São Vicente, deu certo essas duas capitanias por conta da cana-de-açúcar. Eles venderam muito, né? Fabricaram bastante e também arrecadaram muitos lucros, né? Então, por isso que deu certo, tá bom? Então, uma dessas riquezas aí do nosso país é a cana-de-açúcar. Aqui tem uma foto aí para vocês observarem, tá? E os estados atuais, tá? Que são os maiores produtores: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e alguns estados da região Nordeste, tá bem? Agora vamos lá para a nossa atividade. Gente, não deixem de ler o texto da página 41, tá bom? Tô frisando bem aqui para que vocês não esqueçam de ler. Olha lá.
pesquise e elabore um texto explicando como se dá nos dias de hoje a produção da cana-de-açúcar. Então, assim, ó, você vai pesquisar na internet, né? Como se dá nos dias de hoje a produção da cana-de-açúcar? Antigamente a gente sabia que se dava pelo trabalho escravo. E hoje, como que funciona esse trabalho? Como que se dá essa produção? Como que eles hoje fazem essa plantação da cana-de-açúcar para poder produzir aí, né, açúcar para nós e outros derivados dessa cana, né? Como eu disse, o açúcar ele não fabrica só o açúcar, né, em si. A gente tem o álcool, o álcool combustível, o álcool que a gente usa muito hoje, né, por questão dessa pandemia. Que mais? A gente tem aí a cachaça, né, que também fabrica aí várias espécies, a cana fabrica vários tipos de cachaça e outros derivados, tá bom? Então, hoje, como se dá, tá, nos dias de hoje a produção? Então, você vai lá na internet. Como se dá hoje a produção de cana-de-açúcar, tá? Qual é a mão de obra utilizada no trabalho dos canaviais? Ou seja, qual é a mão de obra? Antes, a mão de obra era escravo, né? Era, no tempo do Brasil colônia, eram os escravos que eram usados, né? Como mão de obra. E hoje, como que é essa mão de obra nos canaviais das canas de açúcar? São trabalhadores? Que tipos de trabalhadores que são? Então você vai pesquisar, tá bom? Qual é a mão de obra utilizada no trabalho dos canaviais? Acabou. Você vai pesquisar, você vai ver lá como que essa mão de obra, esse trabalho feito aí nos canaviais da cana de açúcar, tá? Quais as consequências que o plantio da cana traz para o meio ambiente, tá? Então, assim, quando a gente planta, ok, é plantado. Quando essa cana ela é cortada, muitas vezes é preciso fazer uma técnica aqui que eu não vou falar para vocês, vocês vão pesquisar. Aliás, eu vou falar, tá? Coloca-se fogo em muitas vezes para colher essa cana e ficar mais fácil a colheita dela, coloca-se um fogo, tá bom? Então pega fogo o canavial inteiro, tá? Para ficar mais fácil para cortar, para o corte dessa cana, tá? E isso traz consequências. Quais são as consequências que o plantio da cana traz para o meio ambiente, tá? Quais são as consequências, ok? Então, uma vez que eu tenho essa plantação, uma vez que eu coloco fogo em toda essa plantação, e é fogo mesmo, viu, gente? Eu falo porque eu já vi com os meus próprios olhos. Aí eu esqueci o nome da cidade, peraí, Rio das Pedras. E eu estava lá, estava pertinho de uma plantação gigante de cana-de-açúcar e os produtores colocaram fogo porque já era o tempo e a época de colher essa cana. E aí, gente, era um fogaréu e era uma fumaceira que vocês têm noção, sim, né? Com certeza, porque às vezes tem gente que coloca fogo no mato e a gente não aguenta, não consegue respirar direito. Imagina você num canavial enorme desse. E por que eles colocam fogo? Porque fica melhor para colher, para cortar essa cana, fica melhor para manusear, tá bom? Então é por essa questão, tá? Então você vai lá e vai ver quais são as consequências, tá? Que o plantio traz ao meio ambiente, tá bom? E aí, por último, gente, o que é biocombustível, tá bom? Tá fácil, tá? Então, são 4 questõezinhas aí, ó, explicando como se dá nos dias de hoje a produção da cana-de-açúcar, qual é a mão de obra utilizada no trabalho dos canaviais, antes eram os escravos, e hoje quem trabalha aí nos canaviais, tá bom? Quais as consequências que o plantio da cana traz para o meio ambiente, tá bom? E o que é biocombustível, tá bom? Então é isso. Essa pesquisa, gente, essa pequena pesquisa aí com 4 tópicos, você vai escrever aqui essas informações na página 43 do livro, tá bom? Olha lá. Utilize as linhas abaixo para anotar as informações que você obteve. E aí, você vai utilizar aí esses 4 tópicos, tá bom? Vamos fazer aí 4 tópicos
dessas informações aí que eu acabei de explicar, escreveu as suas informações, a sua pesquisa, referente como se dá hoje a produção da cana de açúcar, tá bom? Terminou de escrever, você vai ilustrar o seu trabalho, a sua pesquisa, tudo que você escreveu aqui na próxima página, que é a página número 44, tá bom? Tem um quadro enorme aqui, ó, para você fazer um desenho bem bonito, referente de como se dá o plantio da cana-de-açúcar hoje, o que esse plantio traz como consequências aí para o nosso meio ambiente, tá bom? Qual é a mão de obra hoje utilizada nesse plantio e o que é biocombustível, tá bom? Então, de história é isso, pessoal, tá? Volto aqui a falar para que vocês leiam esse texto, A Árvore de Cabeça para Baixo, é importante ler, tá bom? É uma história muito bacaninha sobre a cultura africana aí, que nós vimos aí algumas delas, né? Algumas culturas que os africanos deixaram para nós, os portugueses, a semana passada, tá bom? Leu, vem aqui ler esse pequeno trecho, né? Sobre o plantio da cana-de-açúcar, tá bom? Fez a leitura, vem para a pesquisa. Acabei de explicar, são 4 tópicos aqui que você vai utilizar para escrever aqui na página 43 todas essas informações que vocês obteve. 1. Qual é a mão de obra usada? 2. Qual é a consequência desse plantio, que esse plantio da cana-de-açúcar traz para o meio ambiente, né? Isso, o que é o biocombustível, tá bom? E como se dá essa produção, como que é feita essa produção hoje da cana-de-açúcar, né? Antes a gente sabia como que era feito, porque nós estudamos um pouquinho aí na questão da colonização, na questão do período da escravidão no nosso país. Mas e agora, como que é feito? Sendo que é é um produto que é exportado até hoje, né? Então hoje se planta aqui a cana, e é vendido lá fora, e os produtos que essa, como que eu posso dizer, essa planta, né, traz para nós, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp, que a Pro vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Não esqueçam de ilustrar o desenho de vocês lá na página 44, tá bem? Nesse quadro aqui, ó. Faça o desenho bem bonito, caprichado, referente a essa pesquisa de hoje, tá bom? Um beijinho a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, bons estudos!